Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom estarmos de volta aqui para mais um bate-papo sobre a Bíblia Sagrada e o assunto de hoje promete, viu? É um assunto polêmico, sobre essa questão do controle de saúde mundial, passaporte sanitário ou não e a relação, se é que há, entre isto e a marca da besta. Tem muita gente falando isso por aí, então resolvi falar um pouquinho sobre esse assunto. E como é um assunto polêmico, é capaz de talvez eu me estender um pouquinho nele, mas eu procurarei ser o mais objetivo, didático possível para cobrir todos os detalhes e, é lógico, apresentar a minha opinião sobre esse assunto fundamentada na palavra de Deus, como eu a leio, e com muito respeito por aqueles que discordam eventualmente de mim, tá certo? Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero mais uma vez convidar você para ser, que ainda não faz parte aqui da família do canal Rodrigo Silva Arqueologia, para você se inscrever no canal. Nós descobrimos recentemente, aliás, eu descobri, o pessoal já sabia, me mostraram que uma grande parte, eu acho que quase 40% das pessoas que assistem regularmente os vídeos aqui no Rodrigo Silva Arqueologia não são inscritos no canal. Então, gente, faz uma forcinha aí. Se você gosta do conteúdo aqui, ou pelo menos aprecia, ou tem curiosidade por aquilo que eu digo, mesmo que você discorde, então se inscreva no canal, tá bom? Vai lá, se inscreva, tecle lá o sininho de notificações para que você seja sempre informado. Isso ajuda o canal a ter mais visibilidade no YouTube, tá bom? Então, se você está assistindo, mas ainda não se inscreveu no canal, está aqui o meu convite e se inscreva no canal, tá bom? Também estou muito feliz com o grande número de pessoas que estão fazendo o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu tenho a oportunidade de ser o seu companheiro de viagem no estudo da Bíblia Sagrada. Nós já temos mais de 1.000 alunos matriculados, são mais de 250 aulas. Ah, você não sabia disso? Então vou deixar aqui no descritor um link, como é que você pode acessar esse curso, onde eu falo ali, eu faço um comentário dos livros da Bíblia, já estamos em Gênesis, e você pode dizer, mas Rodrigo, eu perdi as primeiras aulas. Não, não perdeu. Porque como é uma plataforma, as aulas ficam gravadas ali. Então é como se fosse um seriado do Netflix, que você assina, faz a assinatura, e você chega ali e assiste o seriado a hora que você quiser, quantas vezes quiser. Então é simples, você vai lá, entra, faz a sua inscrição, a sua assinatura, e isto vai ajudar também ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, tá bom? Então eu vou deixar aí no descritor desse vídeo aqui as informações sobre isso. Mas vamos ao assunto de hoje, que eu já falei, é um assunto que se estende, eu já estou com 2 minutos e 40 de vídeo, então não quero ficar muito longo nisso aqui. Aliás, seria até interessante para melhor aproveitamento desse conteúdo, se você lesse antes com calma Apocalipse capítulo 12, 13 e 14. Que é a temática principal que fala ali da marca da besta, essa famosa marca da besta, que já foi tema de música de rock and roll, aquele metal pesado. Eu lembro que tinha muitos, quando eu era adolescente, tinha muitos discos, aqueles de vinil ainda, que tinha The Number of the Beast, aí vinha um 666. E junto com os cantores de rock, que faziam sempre uma propaganda, talvez nem a propaganda nem a apologia, eles tomavam carona nesse tema obscuro da marca da besta, nós tínhamos junto com esses cantores, você tinha também muitas pessoas que ficavam sempre colocando um emblema de quem seria a besta do Apocalipse e, por extensão, a marca da besta. Já vi de vários aí. Quando Saddam Hussein estava querendo reconstruir a Babilônia, ali disseram, olha, Saddam Hussein é o anticristo e a marca da besta vai ser isso aqui. Quando saiu o código de barras, lembra? Os primeiros códigos de barras, eu lembro muita gente colocando imagem e falando assim, olha aqui, olha, dá 666, é a marca da besta. Bom, naquela época eu já achei estranho isto, porque a marca da besta não é 666. Tá bom? Em primeiro lugar, ela fala que o número da besta é 666. Não é o 6 3 vezes repetido, mas é um múltiplo de 6. Tem um significado nisso aí. Aí depois falaram também que a marca da besta seria a TV. Até isso eu já ouvi falar nos anos 70, que a televisão seria a besta e a marca da besta é quem teria a televisão em casa, porque a besta estaria afetando a mente. A mente e a mão, porque naquela época não tinha controle remoto, você ligava a televisão, e muitas pessoas ligavam aqui, né? E ficavam vendo aqui. Então falava que é a besta que está usando as pessoas, atacando a sua mente, porque você está assistindo aquilo, e você passava o canal ou desligava com a mão.
Então a marca da besta sendo colocada na mão e na testa. Então os crentes deveriam resistir à marca da besta não tendo aparelho de TV em casa. Ou depois, como eu falei, os crentes não deveriam ter a marca da besta não aceitando nenhum código de barras. Aí como é que você fazia para comprar algo em supermercado? Tudo era com código de barras. Hoje já até está obsoleto o código de barras em algumas instâncias. O pessoal já tem trocado por QR Code, por outros tipos de elemento aí, nem mais aqui, não está nessa coqueluche. Aí teve uma época também que falaram que a marca da besta seria algo que a Motorola estava fazendo um chip que ia implantar na testa das pessoas e aqui no pulso, e a gente não deveria aceitar isso. Ou seja, eu fico muito preocupado com o que eu chamaria aqui, muito respeitosamente, exegese de jornal. Tá certo? O que é exegese de jornal? Exegese é a técnica de interpretação que nós usamos na Bíblia. A ciência de interpretação, seja bíblica ou não bíblica, é a hermenêutica. Advogados usam a hermenêutica para interpretar a jurisdição, né, a lei. E nós usamos hermenêutica para interpretar a Bíblia. E tem as regras de hermenêutica que são chamadas em teologia de exegese. Então essa exegese de jornal, para mim, é perigosa, porque tudo que acontece, a pessoa fica com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Olha, isso aqui, isso aqui. Isso não significa que nós não devamos observar, como disse Jesus, os sinais dos tempos. Eu mesmo estou atento a como é que o mundo está andando. Se você assistir vídeos anteriores meus, eu já falei que nós temos um cenário político no mundo preparado de tal maneira que eu não me surpreenderei se o decreto do anticristo sair em poucos anos. Pode olhar na internet que tem vídeo meu falando isso aí. Mas eu também alertei que, assim como o povo de Israel estava pronto para sair do Egito, os hebreus, melhor dizendo, mas eles ainda ficaram 40 anos no deserto por causa da sua obstinação no pecado, pode ser que tudo esteja pronto para Cristo voltar agora, mas nós ainda fiquemos aqui por causa da nossa transgressão por alguns longos anos. Eu falei isso. Então, em que pese a minha fala de observar com cautela os sinais dos tempos, cautela, sabedoria, bom senso, por outro lado, eu acho perigoso ficar sempre pegando cada versículo da Bíblia e apontando, porque o passado já me mostrou que não deu certo. Como eu falei com vocês, cadê o pessoal aí que dizia que a marca da besta era a televisão? Onde é que está o pessoal que falava que a marca da besta era o código de barras? Então a gente não pode ficar atualizando sempre, sabe? Esse tipo de coisa assim. Eu me lembro de uma charge que uma vez eu vi, acho que era do Pasquim, onde ele colocava um homem com um cartaz aqui no pescoço, né? Tinha um personagem, acho que era o Profeta, o personagem. Ele falava assim, Ronald Reagan não, Saddam Hussein é a besta. Aí alguém falou assim, mas você falou semana passada que era Ronald Reagan. Ele falou, não, é que eu trabalho com uma versão atualizada dela. Então você vê, é meio complicado isso. Agora, a coqueluche é dizer que a marca da besta é alguma coisa relacionada à vacinação, ao Covid. Detalhe, eu no início pensei até que era piada quando alguém me apresentou e depois eu vi que não, que tinha gente defendendo isso seriamente na televisão, na internet. Quando você vai agora a supermercado, restaurante, até para entrar em algumas instâncias do NASP aqui, o pessoal já fica lá com a garrafinha de álcool na mão e aquele medidor de temperatura, né? E no início eles mediam aqui na testa, aí depois alguém falou que era perigoso aqui na testa, porque trazia problemas aqui e tudo mais, que você pode medir a temperatura pela pulsação aqui. Começaram a recomendar que era aqui. Aí no início eles mediam aqui, lembra? Punham na testa, o revolvinho, agora começam a colocar no pulso. Aí já teve gente que fez a ligação, olha, a marca da besta era colocada na testa ou na mão. Tá vendo? Então, olha, então esse revolvinho é a marca da besta. Eu pensei até que era uma piada quando eu vi que tinha gente defendendo isso de maneira, assim, categórica na internet. Eu acho muito perigoso esse tipo de interpretação. Muito perigosa, sabe? E agora muitos querem dar, mas e o passaporte sanitário? É uma forma de obrigar, porque assim, quem não tiver a vacina não vai poder comprar, nem vender. É a marca da besta. Estamos vendo o fim dos tempos. E eu quero alertar os irmãos de duas coisas aqui com relação... Permita-me chamá-los de irmãos, mesmo que tiver alguém que não é religioso e que está assistindo esse vídeo, porque é assim que eu te considero meu irmão. Em primeiro lugar, eu não estou aqui fazendo uma apologia ou uma contra-apologia à vacina, tá bom? De maneira nenhuma, não é o objetivo do vídeo.
tá certo? Lógico, eu tomei minhas 2 vacinas, eu tomei as 2 doses da vacina, mas eu tenho amigos, inclusive médicos e da área de saúde, que preferiram não tomar a vacina. Eu tive amigos, médicos da área de saúde, que preferiram tomar a vacina. Então esse vídeo não é de maneira nenhuma um discurso contra ou a favor da vacina. Tá bom? Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Esse vídeo aqui é para mostrar ou averiguar se há alguma relação entre vacina e temáticas afins, como passaporte sanitário e Apocalipse 13. Fica bem claro, se você fizer qualquer comentário, lembre-se, esse vídeo é apenas para ver se tem alguma relação entre as duas coisas, porque tem muita gente que está indo contra o passaporte sanitário, eu não estou emitindo a minha opinião sobre ele, tá bom? Eu não disse em momento algum do vídeo se eu sou contra ou a favor do passaporte sanitário. O que eu quero analisar é, seria a obrigatoriedade de um passaporte sanitário o cumprimento de Apocalipse 13, como muita gente está colocando na internet? Este é o objetivo desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu interpreto Apocalipse 13 sem cair nessa situação, como eu diria para vocês, assim, de novidade, né, de coqueluche do momento? Para que eu não tenha que fazer uma interpretação de Apocalipse 13 aqui, daqui a 20 anos alguém desmentisse que não tinha nada a ver, eu estava falando bobagem. Em primeiro lugar, na minha leitura do Apocalipse, eu procuro ver elementos bíblicos e fundamentais que me ajudam a entender o Apocalipse. O Apocalipse é um livro escrito em forma de símbolos. Então, como é que eu vou decifrar os símbolos do Apocalipse? Bom, como primeira fonte de descoberta do significado desses símbolos, eu posso usar o próprio livro do Apocalipse. Por exemplo, quando eu vou aqui em Apocalipse capítulo 17, ele coloca uma mulher prostituta montada sobre muitas águas e também montada sobre um animal e sobre muitas águas, e o Apocalipse aqui ele mesmo explica: as águas que viste, sobre as quais a mulher está assentada, são muitos povos, nações e línguas. Então pronto, eu não preciso pegar aquelas águas ali como sendo, olha, isso aqui significa bebida alcoólica. Não, isso aqui significa, as águas significam uma tormenta. Não, ela falou, as águas são símbolos de povos. Então eu tenho uma fonte no próprio livro do Apocalipse. O Apocalipse fala que aquela mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aí eu vou lançar a mão de um segundo elemento, a história. Quando João escreveu o Apocalipse, qual que era a grande cidade que dominava sobre a terra? Era Roma. Então não preciso agora ficar pensando que essa cidade aqui é a Rússia, que essa cidade é Moscou, que essa cidade é Washington. Aqui o Apocalipse me disse, eu não preciso inventar a roda ou enfeitar o pavão, tá bom? Então eu vou no próprio Apocalipse para ver o significado dos símbolos e na história da época. Quando o Apocalipse foi escrito, o que estava acontecendo? A que grupo que ele estava respondendo? Quais eram os destinatários imediatos de João? Eles podem me dar uma ideia, porque comparando o Apocalipse como um livro que foi escrito dentro de uma cultura, eu posso imaginar pela minha própria cultura. Se eu disser para vocês hoje aqui, gente, eu estou morto de cansado, isso aqui não vai fazer confusão na mente de ninguém. Nem se eu apresentar uma pomba branca simbolizando a paz, porque nessa cultura sabemos que pomba branca simboliza a paz e morto de cansado é apenas uma hipérbole para falar que eu estou muito exausto. Não quer dizer que os mortos se cansam. Agora, se daqui a 2000 anos isso virar a Bíblia, as pessoas vão ficar querendo saber o que é aquela pomba branca e por que o morto se cansou. Então é interessante conhecer o contexto de hoje. Terceira fonte de interpretação dos símbolos do Apocalipse. Outros livros chamados literatura apocalíptica que foram produzidos pelos judeus, porque o estilo de escrever em forma de Apocalipse é uma forma que os judeus criaram. E o apóstolo João copiou, inspirado por Deus, é claro, uma forma, um gênero literário que já existia. Você tem vários gêneros literários na Bíblia, você tem a narrativa, você tem a poesia, você tem a prosa, você tem o Apocalipse, então a parábola. Então você usa. Jesus às vezes quis ensinar uma lição usando um gênero narrativo que era parábola. Perdão, um gênero que era parábola. Noutras vezes Jesus quis ensinar uma lição não usando uma parábola, mas usando um ditado. O profeta não é bem recebido na sua terra. Quando Jesus falou aquilo, ele citou um ditado. Agora vejam bem, a inspiração profética não demanda novidade de estilo.
tá bom? Não é pelo fato de que um estilo que um profeta usa para transmitir a mensagem também é encontrado em alguém que não seja profeta, isso aí traz qualquer demérito à inspiração de Deus. De maneira nenhuma. Deus, eu já repeti isso exaustivamente, a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Se Deus fala com sotaque humano, o profeta pode usar um elemento humano para transmitir a mensagem. E Jesus fez isso. Numa vez ele citou um provérbio para dar uma mensagem, noutra vez ele contou uma parábola. Agora eu tenho pessoas que não eram Jesus, que não eram inspiradas e que também contaram parábolas. Tá certo? E o Apocalipse é um gênero que eu posso pegar outros apocalipses não inspirados e verificar a simbologia que eles usavam mais ou menos ali. Agora, de tudo isso que eu apresentei para vocês, a principal fonte de todas estas, para poder me ajudar a quebrar alguns símbolos do Apocalipse, é a própria Bíblia Sagrada. Quando você vai ao Antigo Testamento, você vê que o Apocalipse faz muita alusão ao Antigo Testamento. Então, de todas as fontes bem-vindas que eu posso usar em hermenêutica bíblica para poder entender os símbolos do Apocalipse, aquela fonte primordial, principal, é a própria Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Eu tenho aqui um livro muito interessante de D.A. Carson, ele é um dos editores desse livro, um livro fantástico. Esse livro aqui é um comentário do Bill e do Carson. É um comentário sobre o uso do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. É um material técnico muito bem escrito, com notas de rodapé. Isso aqui é coisa para você estudar mesmo, não é um livro assim para Reader's Digest, não. E quando ele vai comentar o Apocalipse, ele faz algumas revelações interessantes aqui. Geralmente, há um consenso na academia que o Apocalipse é o livro que faz mais alusões ao Antigo Testamento. De todos os livros do Novo Testamento, o que mais dialoga com o Antigo Testamento é o Apocalipse. Mais do que Paulo, mais do que os Evangelhos, mais do que o livro de Atos, o livro que faz mais alusões ao Antigo Testamento é o Apocalipse. Está aqui. O Carson menciona isso aqui na página 1082. Agora, com uma curiosidade. Olha o paradoxo. Ao mesmo tempo que o Apocalipse é o livro que faz mais referências ao Antigo Testamento, não há nenhuma citação do Antigo Testamento no Apocalipse. Aí você fala, como assim, Rodrigo? Você acabou de falar que é o que faz mais alusão, como é que não há citações? É porque a gente encontra, por exemplo, nos Evangelhos, uma citação direta do Antigo Testamento. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Aí tem a citação lá. Né? E Jesus abriu o profeta Isaías e disse, aí tem a citação lá. Paulo menciona o Antigo Testamento citando-o. Mas no Apocalipse não há nenhuma citação direta ao Antigo Testamento, o que não me surpreende, porque entendendo que o Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos, em situações muito longe do normal, o que João podia fazer de alusão ao Antigo Testamento era por memória, tá certo? Mais do que citando literalmente ali, era mais por memória, com a ajuda provável de um secretário que João talvez teria ali na ilha de Patmos. Agora, o número de citações, de alusões, melhor dizendo, varia de fonte para fonte. Isso aqui o Carson fala também. Por exemplo, a United Bible Society diz que há 394 referências do Antigo Testamento no Apocalipse. A British and Foreign Bible Society, do texto grego, diz que há 493. Quando você vai no Van der Waal, fala que há aproximadamente 1000 alusões ao Antigo Testamento no Apocalipse. Então, existe um consenso dos especialistas de que o Apocalipse é, inconteste, o livro que mais faz alusões ao Antigo Testamento. Também há um consenso entre os especialistas que não há nenhuma citação direta do Antigo Testamento no Apocalipse, apenas alusões. E em terceiro lugar, o número, aí já não há consenso, o número de alusões varia muito de fonte para fonte. Então, por que eu estou colocando isso aqui? É porque quando eu vou ao Apocalipse capítulo 13, 12, 13 e 14, eu tenho que fazer, levar em conta essas alusões que há em relação ao Antigo Testamento. E como é que eu descubro essas alusões, já que eu falei com vocês que há fontes diferentes? Bom, por exemplo, quando eu pego o Novo Testamento grego aqui do Nestle Aland, aqui do lado tem algumas alusões, tá vendo? Então uma pista pode ser na hora que eu estiver
fazendo uma leitura aqui do texto grego, eu vejo o que o comitê entendeu como sendo uma referência, uma alusão ao Antigo Testamento aqui do lado. Outra dica que eu dou é olhar comentários bíblicos, concordâncias bíblicas, ou na própria leitura. Quem conhece bem a Bíblia vai olhar, isso aqui parece que João está citando Jeremias aqui. Como, por exemplo, no Lamento de Babilônia, parece que ele vai fazendo uma paráfrase do que Jeremias havia escrito lá atrás. Então, isso aqui vai me dar uma fonte muito importante para interpretar o texto e dar a minha resposta. Se passaporte sanitário e companhia tem alguma coisa a ver com marca da besta, se eu tenho que temer a obrigatoriedade de um passaporte sanitário, porque isso é a marca da besta, então vou recusar tê-lo. Tá bom? Vamos lá. Como é que eu posso descobrir as alusões ao Antigo Testamento? Já falei com vocês, né? Fazendo isso aqui. Agora, grosso modo, eu fiz uma anotação aqui, você tem 5 tipos de alusão ao Antigo Testamento no Apocalipse, e você pode usar esses 5 tipos para poder descobrir quais são essas alusões. Primeiro, como eu falei com vocês, vão aos comentários, concordâncias e tudo mais. Segundo, perceba se há uma tríade, se há uma temática similar ao Antigo Testamento, se há uma identidade verbal. Quando eu digo identidade verbal, não estou falando de verbos, de palavras, vocábulos, tá bom? Quando eu digo identidade verbal, de vocábulos. Se aqui existe uma correspondência de vocábulos em relação à passagem do Antigo Testamento. Não é uma palavra só. Não é o fato de eu achar aqui no Apocalipse, por exemplo, a palavra trono, aqui no capítulo 5, e tem a palavra trono no livro de 2 Reis, eu falo, olha, aqui ele está citando 2 Reis. Não é uma vez que a palavra aparece, ela tem que aparecer numa identidade verbal. Ou seja, aqueles termos são os mesmos que eu encontro ali no Antigo Testamento, naquele recorte que eu estou usando de comparação. Perceberam? Então, a identidade verbal, como falei com vocês, a temática e o paralelismo de estrutura. A forma como João está colocando no Apocalipse é a mesma estrutura que eu encontro na suposta alusão ao Antigo Testamento. Então, tá bom? Então tem esses 2 elementos aqui. Procura nas concordâncias, veja se há identidade temática, identidade verbal e identidade de estrutura entre o Apocalipse e o Antigo Testamento. Número 3, você também pode determinar pelo ponto número 2 se João fez uma alusão ao Antigo Testamento assim, intencional ou apenas um eco. Eu vou explicar. Há algumas situações do Apocalipse que João parece que ele faz uma alusão a um determinado texto do Antigo Testamento, assim, intencional. Ele quer ensinar alguma coisa com isso. Mas há outras passagens que parece que é apenas um eco. Como ele era judeu, ele estava ecoando aquele perfil judeu de falar que, de igual modo, é encontrado no Antigo Testamento. Número 4. Você também pode ver se João... aliás, você pode perceber que João escreve, às vezes, partindo do pressuposto que quem vai ler o seu livro ou ouvi-lo são pessoas que têm familiaridade com o Antigo Testamento. Então João já parte desse pressuposto. Vocês que estão recebendo isso aí, conhecem o Antigo Testamento e vão perceber claramente quando eu estiver fazendo referência a ele. E quinto e último ponto, às vezes João faz, que é uma técnica que aparece muito também no apóstolo Paulo, ele faz a junção de 2 passagens em uma só. Quer ver um exemplo? Quando eu vou aqui para Apocalipse, capítulo 11, fala das 2 oliveiras, Apocalipse capítulo 11, versículo 4, fala assim, estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Vou repetir, João fala assim, estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Ora, quando eu vou para Zacarias capítulo 4, verso 3, lá no Antigo Testamento, deixa eu abrir aqui, devia ter deixado marcado já, Zacarias capítulo 4, versículo 3, diz assim, junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo, o que são essas 2 oliveiras, da direita e da esquerda? E acrescentei uma segunda pergunta, o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão diante dos 2 tubos de ouro? Aí o anjo responde, você não sabe o que é isto? Eu respondi, não, meu senhor. Ele disse, estes são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Você viu que é praticamente o que João fala. Estas são as 2 oliveiras, os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. E mais à frente também, ele chama esses 2 ungidos, tá bom?
São dois ungidos. Então, João está fazendo referência aqui clara ao livro de Zacarias. Porém, no versículo seguinte, João fala o seguinte: estas duas testemunhas, essas duas oliveiras, têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue. Aqui ele já misturou Zacarias com Elias, que profetizou a seca de Israel enquanto ele estivesse profetizando, e ficou 3 anos e meio de seca em Israel, e Moisés, que feriu as águas do Nilo e elas viraram sangue. Então você vê que João aqui mistura numa mesma passagem 3 alusões ao Antigo Testamento: a Zacarias, tá certo? A Moisés e a Elias. Então é isso que eu tenho que levar em consideração quando eu estiver estudando o Apocalipse. E quando eu chego no Apocalipse 13, eu já vejo claro uma alusão do profeta ao livro de Daniel do Antigo Testamento. Porque o Apocalipse 13 começa assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Isso aqui é claro que está fazendo um eco, uma elogio, não um eco, aqui é uma alusão proposital ao livro de Daniel, capítulo 7. Quando você vai a Daniel capítulo 7, Daniel vê de fato 4 animais que surgem da terra, que estão todos no emblema da besta do Apocalipse. Você tem o leão, em Daniel, o leopardo, você tem o leão, o urso, o leopardo e um animal terrível, espantoso. Aqui no Apocalipse você tem uma besta fera, que parece o leão, o animal terrível, espantoso, que tem boca de dragão, boca de leão, tá certo? Tem o corpo, que é uma mistura de leopardo com urso. E se você olhar bem, esta besta aqui tem 7 cabeças. No livro de Daniel também aparecem 7 cabeças, porque você tem uma cabeça do leão, uma cabeça do urso, 4 cabeças do leopardo e uma cabeça do animal terrível espantoso. 7 cabeças. Então o paralelo aqui é muito claro. No livro de Daniel está estabelecido que aqueles animais seriam poderes que se levantariam contra a terra, dominando a terra toda. Então o Apocalipse capítulo 13 é um poder que vai dominar toda a terra. Mas quando eu vou mais além, eu descubro uma coisa a mais no livro aqui. Olhem a temática de Apocalipse 12, 13 e 14, que eu tenho que olhar dentro do contexto. No Apocalipse capítulo 12, fala do dragão. No capítulo 13, fala da besta. E no final do capítulo 13, fala de uma segunda besta. Tá bom? O dragão dá o seu trono à primeira besta. E a primeira besta usa a segunda para poder espalhar na terra a sua mensagem e a sua adoração. Aí você vai na doutrina da Trindade, você descobre que interessante. Deus, o Pai, é aquele que dá o trono a Jesus. No Apocalipse ele fala assim: eu vou assentar no trono do meu Pai, o Pai me deu o trono. O Cordeiro se assenta no trono de Deus Pai. Então você tem Deus Pai, o Cordeiro que se assenta no trono de Deus Pai e o Espírito Santo, que o Apocalipse descreve que é o Espírito de Deus espalhado por toda a terra. Você percebeu então que aqui eu tenho no Apocalipse capítulo 12, 13 e 14 uma paródia da Trindade? Percebeu? A Trindade tem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui eu tenho o dragão, a primeira e a segunda besta. Então você vê que E por que tem essa paródia da Trindade? Aí outra coisa que me chama a atenção. A palavra-chave que mais se repete no capítulo 13 é a palavra adorar. Quer ver? Olha aqui, eu vou ler para você alguns aqui, olha. Capítulo 13, versículo 4. Versículo 3. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, que deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Aí eu vou para o verso 8 e diz assim: e ela será adorada por todos aqueles que habitam sobre a terra. Aí eu vou para o verso 12. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes
adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Aí eu vou para o verso 15. E foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. Então você vê que a temática, assim, o leitmotiv, como se diz, que costura todo o texto aqui é a palavra adorar. Só que qual que é o objeto dessa adoração aqui? A besta e o dragão. A besta e o dragão. Quando você vai para o capítulo 14, veja que eu estou fazendo o capítulo 13 com os dois capítulos vizinhos ali, o 12 e o 14. Quando você vai para o capítulo 14, você vê de novo o verbo adorar, mas agora tendo Deus como objeto. Tá bem? Aqui diz aqui o capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todos os povos, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora dele julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar. Então eu vejo bem claro aqui no capítulo 14 uma adoração que contrasta com a adoração do capítulo 13. No capítulo 13 é assim, uma ênfase muito grande na adoração da besta. E no Apocalipse 14, uma ênfase muito grande na adoração a Deus. Então fica muito claro para mim que o conflito final envolvendo a besta do Apocalipse, o anticristo, é o tema da adoração, não é o tema da saúde. Percebeu? Não é o tema da saúde. É o tema da adoração, não é o tema da TV. E quando eu falo do tema da adoração, eu esbarro num outro assunto aqui muito interessante, que é o assunto da aliança, do pacto de Deus com seu povo. E esse pacto de Deus com seu povo foi feito no passado através do Sinai, através dos 10 mandamentos. E, novamente, me chama a atenção no Apocalipse que o tema dos mandamentos está muito claro aqui. Quando você vai no capítulo 12, veja bem, 12, 13 e 14. Você vai no capítulo 12, você tem aqui, olha, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Aí eu vou para o capítulo 13. Diz assim o capítulo 13, verso 10. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aí eu vou para o capítulo 14, verso 12. Eu encontro, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então você vê que nas três instâncias aqui, 12, 13 e 14, existe uma ênfase àqueles que são fiéis, caracterizados por guardarem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E quais são os mandamentos de Deus? Meus queridos, está em Êxodo capítulo 20. Está ali bem claro, repetido em Deuteronômio, mas principalmente em Êxodo capítulo 20. Ali estão os mandamentos de Deus. Você pode ler isso em qualquer Bíblia, editada pela Igreja Católica, editada por uma editora protestante, qualquer Bíblia, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, qualquer Bíblia, os 10 mandamentos estão claros lá. E João termina, inclusive, o capítulo 11, que dá início ao capítulo 12, dizendo assim, olha, abriu-se, capítulo 11, verso 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, trovões e vozes. A arca da aliança, a arca do pacto, do Brit, como dizem em hebraico, do Brit, do pacto, da aliança, do acordo de Deus com seu povo. João vê o céu abrindo e a arca da aliança, a arca do pacto, a arca do acordo de Deus lá. Depois que ele vê isso, aí começa a demonstrar o dragão, a primeira e a segunda besta. Eventos que são contornados por dois leitmotiv. A guarda dos mandamentos de Deus e a adoração. E quando eu vou lá no Antigo Testamento, eu descubro coisas muito interessantes em relação aos mandamentos. Em primeiro lugar, você vê que os 10 mandamentos foram dados em 2 tábuas de pedra. Não é isso? 2 tábuas. Por que 2 tábuas de pedra? Por que Deus não deu numa tábua só? Olha como Deus é didático. A primeira parte dos 10 mandamentos falam da relação entre o ser humano e Deus. A segunda parte dos 10 mandamentos fala da relação do ser humano com o seu semelhante. Quer ver? Eu vou abrir aqui e vou mostrar para você.
Se você tiver uma Bíblia em casa aí, vai até acompanhando comigo, se não, vai ouvindo aqui, prestando bastante atenção. Olha os 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz: não tenha outros deuses diante de mim. É uma fidelidade para com quem? Minha com Deus. Não tenha deuses diante de mim, então não posso cometer o pecado do politeísmo, porque eu estou pecando contra Deus. Segundo, não faça para você imagem de escultura e nem a adore. Idolatria. Então o politeísmo é um pecado contra Deus. Idolatria é um pecado contra Deus. Terceiro, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Blasfêmia. Novamente um pecado contra Deus. Quarto, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Ora, eu guardo o sábado também? É ordem de Deus. Então você vê que esses 4 primeiros mandamentos, eles falam de uma relação entre o ser humano e Deus. Agora, os mandamentos seguintes, do 5º até o 10º, já são uma relação do ser humano com o outro ser humano, com o seu semelhante. Quer ver? Olha, honra teu pai e tua mãe. Se eu desonro meu pai e minha mãe, eu estou cometendo um pecado contra o meu semelhante, meu pai e minha mãe. Não mate. Se eu mato, eu estou cometendo um pecado contra o meu irmão. Não cometa adultério. Se eu cometo adultério, eu estou cometendo um pecado contra o meu irmão. Não furte. Se eu estou roubando, eu estou cometendo um pecado contra o meu irmão. Não diga falso testemunho contra o seu próximo. De novo, contra o meu irmão. Não cobice a casa do seu próximo. De novo, contra o meu irmão. Então você vê que é muito claro. A segunda parte da lei envolve mandamentos relacionados ao ser humano com o ser humano. Ou seja, a primeira parte da lei, relacionamento vertical. A segunda, relacionamento horizontal. É por isso que Jesus falou que o resumo da lei era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Porque na primeira parte eu demonstro meu amor para com Deus nos 4 primeiros mandamentos e na segunda parte, nos 6 últimos, eu demonstro meu amor para com o meu semelhante. Simples assim. Agora não é só isso. Os 10 mandamentos também me chamam a atenção que eles têm uma estrutura legal muito parecida com os textos, os tratados de aliança, de acordo que nós encontramos no Antigo Oriente Médio. Por exemplo, os tratados hititas. Eu tenho aqui um tratado hitita para mostrar para vocês aqui, olha. Tá vendo? Pena que tem muita parte faltando, mas quando a gente olha esses e outros tratados do Antigo Oriente Médio, a gente nota que a semelhança da estrutura deles é muito parecida. É quase sempre a mesma. E como eu falei no início desse vídeo, a Bíblia não precisa ser inédita para ser a palavra de Deus. Se Deus fala com sotaque humano, ele pode usar estruturas, parábolas, gêneros literários do mundo em redor. Então, quando Deus inspirou Moisés a escrever o tratado de Deus com o seu semelhante, Moisés usou o mesmo tipo que nós encontramos em outros povos. E, diga-se de passagem, há 2 tipos de tratado de aliança, de acordo. Há 2 tipos. Há aquele parietal, ou seja, que você tem um acordo de um rei com outro rei em mesmo nível de posição. E há um segundo tipo de tratado de acordo, que é aquele de soberania versus vassalagem. Ou seja, um soberano, tá certo? Fala com o outro que é inferior a ele. É esse tipo de acordo de um superior com um inferior que Moisés usa a estrutura para escrever os 10 mandamentos e toda a lei que está ali. E o que chama atenção é que geralmente esses textos, como esse que eu mostrei para você, quando você pega a tradução deles, eles seguem uma linha assim, interessante, muito parecida com os 10 mandamentos. Eu tenho aqui o Ancient Near East Texts do Pritchard, que é um material muito bom, antigo, mas ainda não superado, que traz aqui a tradução de vários desses tabletes que a gente encontra com literatura da época. E aqui eu tenho um tratado, por exemplo, de vassalagem entre a Mursilis, que era rei Eteu ou Hitita, e Dupi-Tessub de Amurru. E ele começa o tratado de acordo, mas é um rei superior sobre outro inferior, tá bom? Como eu falei de vassalagem, ele começa assim: estas são as palavras de Sol, Mursilis, o grande rei, o rei de Hati, da terra de Hati, que é a terra dos heteus, o valente, o favorito do deus da tormenta, o filho de Supilulimas, o grande rei, o rei de Hati e da terra de Valiante. Asiras,
era o seu grande... Aziras era o seu ancestral, Duptezub. Ele rebelou contra meu pai, mas submeteu ao meu pai. E quando os reis de Nuabe, da terra de Nuassi, e dos reis de Quinza rebelaram contra o seu pai, eu os expulsei. Ou seja, o tratado começa com o rei superior identificando primeiro quem ele é, tá certo? Em seguida, ele mostra que ele é o Salvador, ele mostra, porque aqui ele vai falar justamente como é que ele salvou os ancestrais daquele rei. Então, ou seja, eu fui o herói, por isso você deve obediência a mim. E depois ele começa a apresentar várias leis, por exemplo, militares, e também ele fala a relação com o país. E depois vem as leis. E no final da lei, ele apresenta as testemunhas, que no caso de ser um tratado politeísta, a testemunha de vários deuses, que são, assim, testemunhas daquele acordo. E no final ele diz assim, olha, as montanhas, os rios, as fontes de água e o grande mar, e o céu e a terra, e os ventos e as nuvens, todos esses eu chamo por testemunha para esse tratado e juramento que eu faço com você. Tá bem? Eu acho interessante que essa parte final parece muito com Deuteronômio 30, verso 19, onde Deus também dá a lei para o povo, Deuteronômio 30, 19, onde Deus dá a lei para o povo, e depois ele fala assim, olha aqui, fala dos mandamentos, e ele diz assim, hoje eu tomo o céu e a terra por testemunhas contra você, que propus a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus descendentes. Olha, praticamente o mesmo final daquele tratado ali. Perceberam? Normalmente, esses textos, esses tratados, eles têm um preâmbulo, como eu falei, uma introdução, depois vem um pequeno histórico, onde aquele que está propondo o acordo mostra como é que ele salvou aquele pessoal, depois vem estipulam as leis, e depois que ele estipula as leis, vem as testemunhas e uma lista de bênçãos ou maldições para quem aceitar ou descumprir aquilo. É exatamente a estrutura que eu tenho nos 10 mandamentos. Quando você vê lá, os 10 mandamentos começam como esses tratados do Antigo Oriente Médio sobre a aliança, sobre o pacto. Deus começa assim, olha, eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei você da terra do Egito e da casa da servidão. Ou seja, eu salvei você. Agora vem estipulando os acordos, os elementos ali, as regras. Não tem outros deuses diante de mim, não faço para você imagem de escultura, etc, etc, etc. Depois, Deus pega e toma as testemunhas com ele. Eis que eu chamo o céu e a terra para serem testemunhas disso aqui. E depois vem as bênçãos e maldições sobre quem aceitar ou recusar aquilo. Agora é interessante que geralmente esses tratados, na primeira parte, a pessoa que está propondo o acordo, ele vai colocando as credenciais dele. Eu li para vocês aqui o Tratado de Tita e li na Bíblia. E Deus sempre fala isso, olha, vocês não devem fazer imagem e semelhança, por quê? Porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Você não deve tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, por quê? Porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu santo nome em vão. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, quando você vai para esses tratados que eu mostrei para você, alguns deles trazem aqui no meio, isso aqui é um outro tratado de Tita, tá bom? Ele traz no meio um selo, tá vendo? Tem inscrição em cima, a inscrição embaixo está quebrado, e no meio aqui tem um selo. Aqui, tá vendo aqui? Tem até uma inscrição. Esse selo, aqui um outro tratado com o selo no meio dos mandamentos. Esse selo aqui é onde tem até escrito em volta quem aquele rei é de fato. Porque quando ele se apresenta no começo do tratado, ele se apresenta dando as suas credenciais de salvador daquele povo. Olha, você deve me obedecer porque eu fiz isso, isso e isso por você. Mas quando chega no meio ali, é como se ele carimbasse literalmente o selo dele. E no selo, geralmente, estava escrito a credencial de identidade daquela pessoa. Eu sou o Senhor soberano da terra de tal lugar, filho do grande Deus. Aí, curiosamente, quando você vai na metade dos 10 mandamentos, você tem também esse selo de Deus no 4º mandamento, onde ele fala, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. De todos os 10 mandamentos, o único em que Deus se identifica
É no quarto mandamento. Nos outros ele fala o que ele fez pelo povo, tá bom? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ele está se descrevendo como Salvador, exatamente como os tratados do Antigo Oriente Médio. Mas quando chega no mandamento do centro ali, que é o sábado, ele dá a identidade dele. Eu sou aquele que fez o céu, a terra e tudo mais. Agora, quando eu vou para Apocalipse 13, que eu noto que a temática maior aqui é a adoração, como eu falei com vocês, eu percebo grandes alusões que João faz à primeira tábua dos 10 mandamentos. Olha bem, ele começa dizendo assim, ele fala que foi dada, Apocalipse 13, verso 5, foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Então a besta blasfema, e diz aqui, olha, ela blasfema durante os que... ela difama o tabernáculo a todos os que habitam no céu. Ela blasfema contra Deus. Diz aqui. Então, se ela blasfema contra Deus, ela está quebrando o mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando ela proclama que todas as pessoas adorem ao dragão, ela está mandando adorar outro Deus no lugar de Deus. E, finalmente, quando no final do capítulo 13 diz que a segunda besta faz uma imagem para que todos adorem a imagem da besta que sobreviveu, está quebrando o mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura. Então você vê de maneira bem clara esses mandamentos aqui do nome de Deus em vão, do não ter outros deuses diante de Deus e também da imagem de escultura sendo quebrados aqui. Mas, curiosamente, não há a menção do sábado de maneira explícita. Disse bem, de maneira explícita, porque de maneira implícita eu tenho o sábado aqui. Lembra, como eu falei no início desse vídeo, o Apocalipse não faz citações diretas do Antigo Testamento, ele faz alusões. Alusões. E quando eu vou aqui no capítulo 14, que fala da adoração daqueles que adoram verdadeiramente a Deus, que aliás são ditos até assim, aqueles que não receberam a marca na sua fronte nem na sua mão, tá bom? Olha, eles não receberam, e o que os faz não receber a marca na fronte e na mão é que eles não adoraram a besta, eles adoram o Deus verdadeiro. E olha o que diz essa mensagem aqui. Olha o Apocalipse capítulo 6. Vi outro anjo voando pelo céu, tendo um evangelho eterno. O que é o evangelho? É o ato de salvação de Deus. Como é que começam os tratados do Oriente Médio? Eu mostrando o que eu fiz por você. Como é que começam os 10 mandamentos? Deus mostrando o que ele fez pelo povo judeu, pelo povo hebreu. E aqui também começa, tendo um evangelho eterno. Olha o Deus que fez. Para pregar a todos que se habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo: temam a Deus e deem glória a Ele. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. O que aparece lá nos tratados e nos 10 mandamentos? O juízo sobre aqueles que quebram a lei. E diz assim: e adorem. Quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Qual é o mandamento que fala aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? É o 4º mandamento. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É a mesma temática que você tem também, você pode ler depois aí no Salmo 146, acho que verso 6. Porque eu sou o Senhor que fez o céu, a terra, o mar. A mesma coisa aqui, as fontes das águas. A mesma estrutura de linguagem que você tem no Salmo 146. Lembra que eu falei que o Apocalipse mistura? O Salmo 146, você tem Êxodo capítulo 20. Então aqui eu tenho sábado. Aqui eu tenho sábado. Então, meus irmãos, na minha compreensão, Apocalipse capítulo 12, 13 e 14 não tem nada a ver com código de barras, tá bom? Não tem nada a ver com passaporte sanitário. Para mim, aqui tem a ver com a adoração e a fidelidade aos mandamentos de Deus. A fidelidade aos mandamentos de Deus. Aliás, chama a minha atenção que quando fala um pouco antes aqui, ainda no capítulo 14, quando vai falar daqueles que proclamam a terceira mensagem angélica, diz assim o capítulo 14: olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ora, a besta coloca uma marca na testa, e os fiéis também têm uma marca na testa.
aqueles que adoram a besta têm a marca da besta na testa, e os que adoram a Deus têm a marca de Deus na sua testa. E que marca seria esta, se não uma alusão aos mandamentos? Quer ver? Quando a gente vai para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, estou dando muitas passagens aí, você pode ler depois esse texto com calma. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8. Deuteronômio 6, passei uma página a mais. Verso 8, Deus apresenta as leis, tanto é que ele fala antes aqui, ó. Você vai lendo e fala o seguinte, olha, o grande mandamento, Moisés, mediador, o grande mandamento. Aí fala assim, esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou que fossem ensinados a vocês. E depois ele fala assim, escute, ó Israel, nosso Deus é o único Deus. Olha a adoração. Escute, ó Israel, nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Percebeu? Engraçado que aqui faz alusão só à primeira tábua da lei. Não fala aí ao teu próximo como a ti mesmo. Tá bom? Fala a primeira tábua, que é a minha fidelidade com Deus. E diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração e você as inculcarás a seus filhos. E delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se ou levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e serão por frontal entre os seus olhos na sua testa. E você as escreverás nos umbrais de sua porta. É por isso que os judeus, quando vão orar no Muro das Lamentações, eles põem aqui na testa o tefilim, que é justamente como Deus falou, e eles amarram também no braço. E olha bem, esta lei que hoje eu te ordeno, amarás a Deus sobre todas as coisas, que representa os primeiros mandamentos, os primeiros 4, você colocará na testa e na mão. Aí vem o anticristo fazendo uma paródia de Deus, também dá uma marca na testa e na mão. Então você nota que o ato do anticristo é para enganar mesmo, é uma paráfrase de Deus, é uma paródia, é uma cópia barata. E aí Deus fala que tem os sinceros dele, os 144 mil, que tenha o sinal de Deus na testa. Aí qual seria esse sinal de Deus na testa? Olha, quando eu vou para Ezequiel capítulo 9, verso 4, Ezequiel capítulo 9, verso 4, Ezequiel capítulo 9, verso 4, está escrito assim, olha, justamente é uma situação de adoração, o povo estava caindo na idolatria, aí Deus fala com o anjo assim, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, aí marca com um sinal na testa aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, os que recebem o sinal é os que estavam se recusando a participar das abominações de Israel. E quais eram essas abominações? O capítulo 8 fala. Eles estavam adorando a Tamuz. E quem que era Tamuz? Tamuz, a Vulgata Latina traduziu por Adonis, que é o deus Sol. Outros comentaristas pensam que Tamuz pode ser uma forma hebraica do nome Dumuzi, que Dumuzi era o deus pastor dos sumerianos, também chamado de Enkidu, que era o deus agricultor dos babilônios. E todos esses deuses, quer seja Adonis, quer seja Enkidu, quer seja Dumuzi, ou Tamuz, é o deus Sol. Tanto é que fala que o templo, ele fala que a apostasia do povo fala o seguinte, olha, ele viu os homens de costas para o templo do Senhor, estou lendo aqui Ezequiel capítulo 8, verso 15, verso 17, eles se voltam com o rosto para o leste, adorando o sol, virados para o leste, de costas para o altar do Senhor. Verso 16, melhor dizendo. Tá bem? Por isso, meus queridos irmãos, que eu hoje acredito que o anticristo, quando chegar, vai ser alguma coisa que vai impedir o povo de guardar a lei de Deus. Tá bom? Não tem nada a ver com o código de barra, nem 666 colocado em produto alimentício. Eu lembro até de gente que não queria comer uma determinada bolacha lá, não porque tinha muito açúcar, mas porque tinha 666 no pacote e punha foto. Isso para mim é coisa para tirar as pessoas do verdadeiro entendimento da palavra. O Apocalipse está claro aqui, é uma alusão à lei de Deus. Mas eu não posso terminar esse vídeo sem responder uma pergunta que eu sei que muita gente está inquietante aí. Então quer dizer, Rodrigo, que é só quem guarda o sábado que vai ter o selo de Deus? É isso? É isso? Então tá vendo aí? A Ellen White fala isso e tudo. Calma. Não é por aí não. Deixa eu explicar para vocês.
Tem muita gente que acha que nós adventistas acreditamos que só nós somos o povo de Deus porque guardamos o sábado. Não é nada disso. Eu baseio as minhas crenças fundamentais na Bíblia Sagrada, tá bom? Na Bíblia Sagrada. Mas como muita gente que faz esse tipo de pergunta alude a Ellen White, então vou pedir licença a você para citar uma posição da própria Ellen White a esse respeito, tá bom? Olha o que a Ellen White fala aqui, ó. Ninguém jamais recebeu a marca da besta. O tempo de provação ainda não veio. Eu estou lendo o que ela diz no livro Evangelismo. O tempo de provação não veio. Há cristãos sinceros em todas as igrejas, inclusive a Igreja Católica. Quando ela escreveu isso aqui, havia um ranço entre católicos e protestantes de tal maneira que protestante não passava na mesma calçada que um católico estivesse voltando da missa. Por isso que ela deu ênfase, inclusive na Igreja Católica Romana. Ela fala na comunhão católica romana. Eu vou repetir, ela fala o seguinte, olha, ninguém ainda recebeu a marca da besta. O tempo de provação ainda não veio. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunhão católica romana. Ninguém está condenado até que tenha luz completa sobre a obrigação do quarto mandamento. Mas quando o decreto for imposto com o falso sábado, e o alto clamor do terceiro anjo advertir contra a adoração da besta e sua imagem, a linha divisória será muito clara entre o falso e o verdadeiro. Num outro texto do livro Grande Conflito, ela fala algo mais ou menos parecido. Ela repete praticamente a mesma questão. Ela fala o seguinte, ó. Mas os cristãos da geração passada observaram o domingo, supondo que em fazendo isso eles estavam guardando o sábado bíblico. E agora há verdadeiros cristãos em todas as igrejas, incluindo a comunhão católica romana, que honestamente acreditam que o domingo seja o sábado da declaração divina. Deus aceita a sinceridade dessas pessoas, o seu propósito e a sua integridade perante ele. Ellen White. Tá bom? Mas quando a observância do domingo for estabelecida com força de lei, e o mundo, então, será iluminado no que concerne a obrigatoriedade do sábado verdadeiro. Então, o que a gente entende? Hoje, ninguém está me proibindo de guardar o sábado e me obrigando a guardar o domingo no lugar do sábado. E vou mais além. Mesmo que alguém estabeleça, olha, a partir de hoje, nenhuma loja vai poder funcionar dia de domingo, isso para mim não me altera. Tá certo? Para mim não tem problema nenhum. Tem no estado do Espírito Santo, parece que já tem leis que farmácia, não sei se é farmácia ou supermercado, não pode abrir no domingo. Nos Estados Unidos tem a Blue Law, que são as leis dominicais estaduais, que não pode abrir muita coisa no domingo. Há um esforço do comércio para que no domingo muitas lojas não abram. Isso para mim não tem nada que me preocupe. Nada. Desde o século XIX, aliás, muito antes, a primeira lei dominical foi dada nos Estados Unidos, salvo engano, em 1600, agora estou na dúvida se foi 1611 ou 1620. Tá certo? Eu tenho que ser, foi 1611 ou 1620. Foi mais ou menos na época da chegada do Mayflower, quando o primeiro decreto dominical foi dado ali nos Estados Unidos, tá bom? Nas colônias americanas ainda. Então, leis dominicais não são coisas novas. Então, para mim, o problema não é eles falarem, a partir de hoje, vamos colocar o domingo como dia de guarda. E tem muita gente apavorada, olha, mas agora eles estão querendo o domingo verde, vamos ficar antena. Gente, calma. Vamos observar os sinais dos tempos, mas com prudência, tá bom? Para não dar alarme falso. Enquanto as pessoas estão falando assim, olha, vamos deixar o dia de guarda, o domingo aí, enquanto eles não me proibirem de guardar o sábado, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se eu tiver a loja, eu não abro dia domingo, tá bom? Não abro dia domingo, tranquilo, não tem problema. Eu não abro minha loja domingo, mas eu guardo o sábado. Agora que vem minha preocupação. O dia em que soltarem um decreto me obrigando a descansar no domingo e trabalhar no sábado, para o governo, para o bem comum, aí, meus queridos, eu peço a vocês que orem muito por mim, porque eu vou ter que ter muita firmeza na minha crença religiosa. Você entendeu? Eu vou ter que ter muita firmeza. E eu digo a você, o sábado não é aquilo que hoje determina quem é de Deus e quem não é. Eu li a própria Ellen White falando isso.
tá bom? Tem muito adventista guardando o sábado que vai para o lago de fogo e enxofre de cabeça para baixo. E tem muito batista guardando o domingo que vai para Nova Jerusalém com os remidos receber a coroa da justiça na cabeça. Eu tenho essa convicção pela Bíblia, por mim mesmo, e pelos escritos de Ellen White, você percebeu? A própria Ellen White falando isso. Agora, se eu estiver certo na minha interpretação da Bíblia, e o decreto do anticristo tem a ver com a adoração, então, liga o sinal de alerta. Mesmo porque a primeira tábua dos 10 mandamentos não é só o sábado. Mesmo que eu mostrei para vocês que o sábado tem um destaque nos 10 mandamentos semelhante a esses tratados, que o selo do legislador vinha no meio, aqui dizendo quem ele é, e o selo do sábado, aquele que fez o céu, a terra, o mar, está também no meio da lei, no coração da lei, do mesmo jeito ali, dando aquela ênfase. A despeito disso, o mandamento não se resume ao sábado. Tem outros 4 mandamentos aqui na primeira tábua, para falar só da relação do homem com Deus. Muitas pessoas, às vezes, estão cometendo idolatria de uma maneira terrível. Politeísmo. Não terás outros deuses diante de mim. E quantas pessoas hoje estão aí adorando um partido político, um candidato, um cantor, uma atriz, um influencer? Tanto é que estão adorando mais esses no lugar de Deus, que eu já falei isso num sermão passado. Se eu hoje falar mal da sua mãe, se eu atacar a sua mãe, você não ouve mais nenhum sermão que eu prego, não vai assistir mais nenhum vídeo meu. Se eu atacar a sua esposa, você não vai assistir mais nada do que eu faço. Mas se eu atacar o seu Deus, você continua curtindo o que eu falo porque eu sou uma pessoa talentosa. E muita gente faz isso. Eles continuam consumindo coisas de pessoas que atacam a Deus porque eles estão adorando essas pessoas mais do que a Deus. Segundo, não farás imagem de escultura. A idolatria não se resume apenas a isso. Tem muita gente que está adorando o carro, está adorando a moda, está adorando o dinheiro, está adorando o vil metal desse mundo. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Tem muitas músicas aí que blasfemam tremendamente sobre o nome de Deus, filmes, e a gente continua consumindo isso. Estamos pecando contra os 3 mandamentos. E finalmente o sábado, a relativização desse dia tão importante que eu guardo, não para me sentir melhor do que os meus irmãos cristãos, mas sabe por que eu guardo o sábado? É muito difícil guardar o sábado, eu vou explicar aos irmãos por quê. Todos os 3 mandamentos, eles têm uma lógica. Se existe Deus, um único Deus, é lógico que não vou adorar outro Deus além dele. Todo religioso concorda com isso. Se esse Deus que é único, ele está no céu, é estupidez pegar um boneco aqui e começar a adorar um ídolo como se fosse Deus. Isso aqui é ridículo, ele não é Deus. Se ele é Deus, o Deus verdadeiro, então é muito óbvio que eu tenho que respeitar o nome dele. A segunda tábua dos 10 mandamentos também é a mola propulsora aí de toda a sociedade, correta? Quem vai em sã consciência contra ao mandamento que proíbe você de assassinar? Quem em sã consciência vai contra o mandamento que ensina você a desonrar pai e mãe, a cobiçar, roubar? Ou seja, eu não tenho problema nenhum de defender os 6 mandamentos da segunda tábua no ambiente secular, porque qualquer sociólogo concorda comigo que são mandamentos muito bons. Eu não tenho dificuldade nenhuma de defender no ambiente religioso os 3 primeiros mandamentos. Até muçulmano vai concordar com isso. Agora, o sábado é um ato de fé da minha parte, porque eu não tenho nenhum argumento a favor do sábado, senão aquele eu guardo o sábado porque Deus mandou. Só isso. Eu não tenho uma lógica empírica para falar sobre o sábado como eu tenho dos outros mandamentos. A única razão que eu tenho é porque Deus mandou. Só isso. Então é um ato de fé. Perceberam? Esse vídeo já passou de 1 hora. Eu espero que você tenha assistido até aqui e tenha entendido isso. Porque aqui está a fidelidade dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, não 9 mandamentos de Deus, fala os mandamentos, e a fé em Jesus. E no Apocalipse capítulo 11, João viu a Arca da Aliança no céu, abrindo todo esse cenário. Não esqueça desse detalhe. Será que quando João viu a Arca da Aliança, ele viu os 9 mandamentos e o 4º trocado pelo domingo? E chama atenção que domingo significa dia do sol. E lá em Ezequiel, nós vemos justamente um selo sendo colocado sobre aqueles que se recusam a adorar Tamuz, o Deus Sol. É por isso que eu guardo o sábado e não o domingo. Não sou superior a ninguém. Somos todos irmãos em Cristo e cada um tomará a sua decisão de acordo com o seu estudo da Bíblia, de acordo com a sua conclusão e como o Espírito Santo colocar em seu coração. Eu não vou decidir por você. Estou apenas dando o meu testemunho, como eu leio
esta complicada passagem do Apocalipse. Espero que você tenha ficado comigo até o final. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.